Estou aqui mais uma vez com vocês para um encontro maravilhoso, hoje com Bruna Barros, doula, bióloga e terapeuta Ayurveda. Mas antes de começar a conversar com ela, eu quero agradecer os nossos apoiadores, Hotéis Atlântico, Look da Sem Tabu Moda Feminino, Das Rô Salão Estética. Agradeço a vocês por estar incentivando esse programa aí para o ar, onde a gente vai estar falando de saúde e bem-estar. Bruna, seja bem-vinda ao Viva Bem. Conta para nós, Bruna, um pouquinho de ti, antes de falar da pessoa como profissional, a mulher. Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite, Gláucia. Muito bom estar aqui com vocês. Então, eu sou filha, eu sou mãe de 2, né? E eu sou eu também, né? Eu sou mãe da Joana, de 8 anos, do Caetano, de 3 anos, tá? Me formei em biologia, fiz mestrado, mas depois enveredei para outra parte, né? Depois do parto da minha filha, né, que foi algo que mudou muito, muito a minha vida, eu comecei a perceber que aquilo ali, né, a área da biologia já não fazia tanto sentido para mim, e aí resolvi vir para essa outra parte que a gente vai conversar. Eu vi que a Bruna, eu sigo ela nas redes sociais, ela tem uma autonomia e uma segurança naquilo que ela faz que me impressionou e me chamou muita atenção. E por isso que eu fiz o convite para ela estar aqui conosco, para vocês conhecerem o trabalho dela, que é fantástico, gente. Bruna, fala para nós, o que é ser doula? Doula, na verdade, é um trabalho que existe desde sempre na humanidade, assim, né? O que é a doula? A doula é uma acompanhante de parto. É aquela mulher que vai estar do lado daquela gestante em trabalho de parto para ajudá-la nesse momento. Não é parteira, tá? Sim. Não é enfermeira, não é médica, tá? Ela não precisa ter nenhuma formação na área da saúde, tá? Mas ela vai estar fazendo o que neste parto? Ela vai estar proporcionando a essa mulher um bem-estar físico e emocional na hora do parto, com alívio da dor, respirações, tranquilizar essa mulher, né? Ajudar essa mulher a passar por esse momento do parto da melhor forma possível. E esse trabalho da doula, ele se inicia não na gestação, não no parto, né? Ele vai se iniciar na gestação. Como? Com encontros que a gente vai fazer, né, para falar de diversos temas com relação ao parto, para desmistificar medo do parto, medo da dor, para conhecer um pouquinho da fisiologia do parto, o que vai acontecer com essa mulher em trabalho de parto, o que ela vai sentir, como que a gente vai lidar com aquela dor, né? Entender que essa dor, na verdade, ela não é sofrimento. Sim. Porque muito se confunde isso, né? Dor com sofrimento. Fazem analogias absurdas de uma mulher em trabalho de parto. É a dor da morte. A dor de 20 ossos quebrados. É a pior dor do mundo. Não é para ser. Né? Então, eu sempre falo assim, ó, que o parto é para ser vivenciado da melhor forma. É para ser gostoso estar em trabalho de parto. É para ser bom, né? Então, veja bem, o teu trabalho prepara para o ser humano ser bem-vindo a essa vida, né? Então, como ter uma pessoa tranquila, com saúde, não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, aí tu já vai formar um ser diferenciado, porque ele está sendo preparado desde a gestação, gente. Olha a importância do trabalho da Bruna. Uhum. É isso, Bruna? É por aí, com certeza. Porque a gente sabe, né, estudos já comprovam que o momento do nascimento dessa pessoa, ele vai marcar a vida dela, né? Então, às vezes, pode ser que traumas que eu tenho hoje, dificuldades que eu tenho hoje, tenham relação com o momento do meu nascimento. Que daqui a pouco não foi tão respeitoso, separaram da minha mãe, né? Sofreu alguma violência ali, né, naquele momento, e isso é levado para a vida. A gente não se dá conta como que isso funciona, mas isso acontece, né? E mulheres também, né, que estão naquele momento que é para ser o momento mais especial da vida, e muitas vezes é regado por violências, por medos, por traumas. Sim. Então a ideia é a gente ajudar essa mulher a passar por essa experiência do parto
de uma maneira linda, que ela tenha boas recordações. E que não só assim, eu recebi meu prêmio no final, lá que foi meu bebezinho, né? Passei por um monte de coisa horrível, mas no final tive meu bebezinho. Não é essa a ideia. A ideia é que o momento do parto seja um momento legal de se viver, né? Que ela tenha prazer de viver aquele momento ali. Por quê? No parto a gente tem hormônios de prazer, né? Diferente de alguém que tem uma cólica renal, uma dor na vesícula, né? Que aquilo ali só vai ter dor e medo, porque tem alguma coisa ali que não está funcionando bem no nosso corpo, né? No caso de uma doença, de algo assim. No parto, não. No parto, o teu corpo está funcionando a pleno vapor. A mulher está vivendo a sua plenitude ali, né? Tá Com certeza. na maior potência do corpo da mulher. E a gente tem hormônios de prazer nesse parto, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio das contrações uterinas, né? E endorfinas também, que são hormônios de prazer. Então, o parto não é para ser só dor. Não é uma coisa sofrida, ela tem que ser desmitificada mesmo, como tu falou. Isso. Claro que em alguns casos pode haver o sofrimento, né? Por quê? Porque tu sofreu uma violência obstétrica, porque tu te sentiu desamparada, porque tu tá num ambiente muito hostil, tu tá com medo, ou até porque tu não conhece o processo, tu não entende o que está passando com o teu corpo e aí tu tem medo, né? Sim. Na minha geração e geração da minha mãe, sempre foi colocado como algo difícil, algo complicado. Ou seja, nós não fomos preparadas para ser mães tranquilas. Então, essa geração já vem com medos, né? E, consequentemente, a gente passou isso para os nossos filhos. Eu mesma fui uma pessoa que fiz 3 cesarianas, né? Mas eu não tive essa orientação. Se eu tivesse uma Bruna na minha vida, com certeza eu iria pensar de forma diferente. Então, eu acho o teu trabalho fundamental hoje para as mães jovens que estão chegando por aí, né? Ter uma doula como acompanhante. Mas se acontecer algum problema e ter que ser cesárea, o que tu me fala em relação à cesárea? A cesárea é uma cirurgia maravilhosa, espetacular, que salva muitas vidas todos os dias, né? E porque às vezes que a doula é contra a cesárea. Não, de maneira nenhuma. Eu sou super a favor da cesárea, porque ela salva a vida. Como é que eu não vou ser a favor? Sim. Mas o que acontece na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, que é o país assim dos campeões de cesarianas, foi uma inversão, né? A gente não usa mais a cesárea para salvar vidas. A gente usa a cesárea para facilidades, muitas vezes médicas, né? Por medos que essa mulher tem por desconhecimento. Sim. Por muitas coisas ruins que ela já ouviu falar de parto, né? Então, se tu vai ouvir falar de um parto cheio de violência, que a mulher não pode se mexer, que prenderam ela, que empurraram a barriga, que isso e aquilo, olha, apavorante, né? E se tu comparar com uma cirurgia ali, que é tudo, né, tranquilo, tu já sabe o que vai acontecer, a pessoa vai escolher pela cesárea, é óbvio, né? Acha que é mais seguro fazer a cesárea, no entanto, tem as contraindicações, né? Muitas, né? A mulher tem muito mais chances de morrer nesse parto. Tem muito mais hemorragia, né? O sangramento é o dobro do sangramento de parto, né? Numa cesariana, a gente tem o dobro de perda de sangue. Diversos, né, malefícios para o bebê da mulher não entrar em trabalho de parto. Tem muito mais bebês que vão para UTI, né? Por causa dessas cesarianas eletivas. Sim. Né? O que são as eletivas? São as cesarianas agendadas, né? Sim. Diferente da mulher estar em trabalho de parto e acontecer algo no meio do caminho e precisar fazer uma cesariana. Aí a gente já sabia que era a hora do bebê, já teve vários hormônios ali naquele momento do trabalho de parto, né? E aí acabou nascendo por via cirúrgica. Sim, mas fez todas as tentativas possíveis para tentar ser um parto normal. Isso. E as questões, né, que a gente sabe, médicas, que é muito mais simples, né? O médico ali vai demorar 3 horas entre internou, né? Você costurou, papabá, deu 3 horas, né? Rapidinho. Enquanto um trabalho de parto a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Pode demorar 6, 12, 24, né? Sim. Então, Bruna, quanta diferença faz na vida de um ser humano desde a sua formação, né, na gestação? Muito importante essa tua colocação. E a questão da amamentação? Tu, como doulas, tu orienta também as mães a amamentar, até que período? Sim. Eu, além de ser doula, sou também consultora de amamentação, tá? Mas, independente disso, né, todas as doulas, elas vão dar um primeiro atendimento com relação à amamentação, e isso já inicia desculpa,
Na gestação, né? Porque a gente tem aquele imaginário, né, de que amamentar é intuitivo. Que é só pegar, colocar o bebê no peito e deu, tá feito. Sim. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes, eu diria que não é, né? Às vezes o bebê tem dificuldade de pegar o peito, às vezes tem uma rachadura por causa que o bebê pegou mal o peito. Então, a gente passa toda uma orientação, né, de posicionamento, de pega, de manejos que a gente pode fazer naquela mama para não empedrar e tudo, né? O contexto familiar também, que é bem importante, a gente orienta ali, daqui a pouco, a mãe dessa mulher, né? Porque às vezes a mãe, dá uma chupetinha, dá um biquinho ali, porque tá muito nervoso. E aí a gente dá uma chupeta e pode acontecer uma confusão de bico, aí o bebê não consegue mais pegar o peito. Então, né, o teu leite é fraco, por isso que tá chorando, vamos dar uma mamadeira. Sempre tem, né? Uma tia e uma avó para falar isso. Pois é, por isso o trabalho da doula é importante também nesse ponto, porque a gente vai orientar a família, né? Tá na dúvida, tá com problema, tá com dificuldade, chama uma consultora de amamentação, vai ser a melhor coisa que tu vai fazer por essa mulher ali. Né? Porque é muito comum desacreditar a amamentação. Tudo é culpa da amamentação. Bebê chora porque não está mamando bem, bebê não dorme porque está com fome. Sempre é culpa, entre aspas, né? Só que não é assim, né? Então, uma orientação correta vai fazer toda a diferença. É indicado o quê? Que o bebê mame exclusivamente, nem água, nem chá, até os 6 meses de idade. Tá? 6 meses. 6 meses. E prolongadamente até os 2 anos. 2 anos de idade. Tá? Até 1 ano... Só deixa eu concluir aqui. Até 1 ano, o leite materno ainda é o principal alimento. Tá? Perfeito. Então, Bruna, vamos ficar com essas tuas dicas aí, muito importante para as novas mães, né? Essa nova geração que está aí gerando os nossos serzinhos, né? Que vão vir para nós com muita paz, com muita alegria e harmonia. Vamos escutar mais a Bruna daqui um pouquinho, ao retornar dos nossos intervalos. Agradecendo novamente os nossos apoiadores, Sem Tabu Moda Feminina, Hotéis Atlântico e Dasro Salão e Estética. Bruna, continuando o nosso papo, agora fala um pouco da Bruna Terapeuta Ayurveda. Para quem não conhece, né, que eu acho que a maioria das pessoas não deve ter ouvido falar de Ayurveda, é uma medicina milenária indiana, né, que visa equilibrar o corpo, mente e espírito através de alimentação, rotinas, mudança de estilo de vida, tá? É mais ou menos por aí, claro que é muito mais complexo que isso, né? A gente entende que o ser humano, ele é composto, claro, isso foi uma medicina criada há quase 6.000 anos, né? Sim. A gente entende que o ser humano, ou que todas as coisas da natureza, elas são compostas por 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra, tá? E esses elementos, eles vão estar maior e menor quantidade em cada pessoa, em cada coisa, tá? Quando a gente tem um desequilíbrio desses elementos no nosso corpo, a gente vai ficar doente, a gente vai adoecer. E quando tu percebe que tu tens esse desequilíbrio? Quando a gente não está completamente são, né? Tanto mentalmente, quanto fisicamente, quanto emocionalmente, tem algum desequilíbrio. Cansaço, dores de cabeça, estresse, não dorme direito, a ansiedade. Constipação intestinal, que é bem comum também, né? Então, tudo isso vai mostrar que a gente está desequilibrado. A gente vai estar, ou com, por exemplo, quando a gente está com constipação, né? Normalmente a gente vai ter o ar muito alto, resseca tudo, tá? Então a gente tem que utilizar da alimentação que vai nos umedecer, que vai nos aquecer, para que o nosso intestino vá funcionar melhor, tá? Isso muito resumidamente, tá? Sim. Então a gente vai se utilizar de mais alguns alimentos ou menos de outros, né? Quando a gente está com o ar muito, né? A gente está muito aérea, muito ansiosa, com a cabeça a mil, assim, que não para. Pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E não consegue focar em algo, né? A gente está com muito ar, tá? Ar. É. Olha, gente, isso aí, que interessante. Pode repetir, Bruna? Quando a gente está muito aérea, com a cabeça a mil, né? Ansiedade, né? Intestino ressecado, cabelo ressecado. Normalmente a gente está com o ar muito alto, tá? Esse componente, né? Então, a gente vai ter que utilizar alimentos que nos aterrem, né? Folhas frescas, por exemplo, né? Cruas, né? Alface, rúcula, alimentos gelados não vão ser bons para nós. Então, às vezes as pessoas me dizem: mas eu me alimento super bem de noite, só como uma saladinha de alface, rúcula, tomate, cenoura ralada. Gente, não!
Para essa pessoa não vai ser bom essa alimentação, vai desequilibrar mais Entendi. ela. Por isso é importante a orientação, porque cada pessoa é diferente uma da outra. E aí, então, cada um vai ter a sua alimentação direcionada dentro da medicina Ayurveda. Isso mesmo. E tu, como terapeuta Ayurveda, de forma geral, como é que tu poderias nos orientar aonde buscar essas informações? Como, de que forma que a gente pode ter uma alimentação adequada baseada na Ayurveda? Olha, a gente não generaliza, né, ninguém, como a gente estava falando. Então, eu não posso dizer que uma coisa é boa para todo mundo, né? É bom para quem e quando. Nem sempre, algum alimento vai ser sempre bom para ti. Pode ser que no inverno seja bom, no verão não, para ti. Sim, porque, por exemplo, a gente cresce com a mãe fazendo uma comida para toda a família. Aquela comida é igual para todos. Né? Tu tem a opção de salada, de um arroz, né? De uma carne. Então, tu acaba comendo o que todo mundo come. E muitas vezes aquela alimentação não é adequada para ti e tu vai te enganando por uma vida. É mais ou menos isso, Bruna? Mais ou menos. Então, vamos nos orientar, Mas né, principalmente gente? a questão de, né, industrializados, óleos refinados, né, não alimentos, né, que a gente chama. Sim. Aqueles não alimentos, né, o que vai nos prejudicar mais, né. E claro, para tu saber exatamente qual seria a alimentação adequada para ti, teria que fazer um atendimento, né, uma anamnese, porque é uma anamnese bem completa. Dura mais de 1 hora a anamnese, são várias perguntas que eu faço, né. Sim, para entender o perfil da pessoa. Isso, tanto física quanto emocional. Porque no Ayurveda a gente entende que tudo é interligado. Não existe a minha mente e o meu corpo. É uma coisa só, né? E a gente não trata assim, eu tô com um problema gástrico. Eu não vou tratar só gástrico. Tu vai dizer, tá, mas isso aí que tu tá fazendo não tem nada a ver com o meu intestino, nada com o meu estômago. Sim, tu tem que entender num todo. É, num todo. Vai equilibrar a pessoa num todo, entende? Para dar resultado naquele problema que ela tá te trazendo. Isso. Bem interessante. E tu atendes em algum lugar hoje, Bruna? Hoje em dia, normalmente, eu tenho feito os atendimentos de Ayurveda online. Tudo online. É, mas se a pessoa desejar fazer presencial, a gente também faz presencial. Interessante. Tá? Muito bom. Então, aí a medicina Ayurveda está vindo com força total para orientar muitas pessoas nessa questão alimentar. Né? E também na questão de estresse e ansiedade, né, Bruna? Eu estou sabendo de muitas pessoas que têm esse tipo de problema e que buscam ajuda através da medicina Ayurveda. Para essas pessoas com ansiedade, o que tu daria de recado? Que eu acho que é o mal do século, né? A ansiedade. Ansiedade, a gente precisa desacelerar. A gente precisa olhar para dentro. Né? Tu ter momentos que tu consiga parar. Não vai ficar no celular, não vai ficar vendo televisão. Tu vai parar e ficar no ócio. Né? Muito importante, olhar para dentro. Se conectar com a natureza. Né? Às vezes a gente passa 30 dias sem botar o pé na grama. Né? Fazer uma conexão com a natureza, isso vai ajudar muito. Verificar se todo aquele teu trabalho ali não está sendo demais para ti, né? Se tu não teria que dar uma repensada. Tem muita coisa, assim, né, que a gente teria que fazer, né? Mas eu sei que viver anos a fio nessa ansiedade, nesse estresse, com certeza daqui a pouquinho vai dar ruim, se já não está dando, né? Na verdade, hoje as pessoas estão correndo contra o tempo, né? Na sua maioria, as pessoas viraram seres robóticos que só correm atrás de números e esqueceram a essência, né? Então, eu sempre digo que vamos olhar mais para a natureza e ver o que ela pode nos dar, né, para a nossa vida. Viver bem seria isso, né? Ter uma conexão com o mundo lá fora também, né? E quando tu diz olhar para dentro, é olhar para dentro no sentido geral, ver a questão da espiritualidade, né? O lado emocional, para dar o resultado no teu trabalho, na tua vida familiar, com os teus amigos, para tu viveres em paz e equilibrada. Não é fácil, a gente sabe, né? Não é fácil. Mas é possível. E não sei se a gente ainda tem tempo de falar um pouquinho do Ayurveda obstétrico, né? Sim. A importância da mulher gestante, ou aquela que está querendo engravidar, né? Se utilizar da Ayurveda, é algo assim sensacional, né? Porque o bebê se formando dentro da gente, ele está se formando com o que a gente come, com o que a gente pensa. Com certeza. Com o que a gente sente,
né? Então, quando uma mãe está muito estressada, muito irritada, angustiada, se alimentando muito mal, o bebê está se formando com aquilo. Criança já. Está se formando com aquilo. Não é para dar uma culpa para essa mãe, tá? Sim. É para dar uma responsabilidade. Entender que ela tem responsabilidade naquilo. E se a gente conseguir se equilibrar, então tem várias coisas no Ayurveda que a gente pode fazer para ajudar essa mulher a reduzir estresse, né? A ter uma alimentação de mais qualidade, o intestino, a gente sabe que das grávidas às vezes dá uma complicada, para ajudar que aquele bebê ali se forme. Um ser integral. E a criança, quando nasce, né, ela vai ter mais chances de ser uma pessoa feliz, inclusive. Sim. De acordo com aquilo que a mãe passou na gestação, né? Com então certeza. não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, é bem muito importante. Realmente faz toda a diferença na formação de um ser humano. Mas eu te pergunto, em caso de mães que já tiveram seus bebês, que estão aí por volta de 6, 7 meses e até o momento não fizeram aquilo que a gente diria que seria certo, né? Ainda dá tempo de mudar isso e tentar dar uma vida melhor para esse ser que está crescendo? Com certeza, sempre dá tempo, né? Os primeiros 1000 dias que a gente fala, né? Da vida daquele bebê. Então, até os 2 anos de idade daquela criança ali, é quando as células dela estão se formando e, assim, é muito importante, né? Que essa criança viva num ambiente o mais saudável possível, né? Com mais alegria possível, com menos estresse, com uma alimentação mais adequada, comendo comida de verdade, evitando os industrializados, os açúcares, né? Que a gente açúcares, me fala dos açúcares. Eu escuto dizer que açúcar a partir dos 2 anos para as crianças. É mito ou realmente é o indicado? É verdade, é o indicado. A partir dos 2 anos, e também não é open bar de açúcar depois dos 2 anos. Não é, também tem que... Né? Não que tu tenha que dar o açúcar depois dos 2 anos, mas assim... moderado. Porque o açúcar antes dos 2 anos tem uma toxicidade muito grande para aquela criança. Além de viciar o paladar daquela criança ali que está se formando, né? Muito importante isso. E aí depois ela vai querer muito mais açúcar e vai ter muito mais dificuldade de... gostar de outras coisas que não sejam doces, saudáveis, né? Também, né? Gostar de legumes, de frutas, né? Por quê? Porque ela teve uma exposição muito precoce ao sabor doce. A gente tem, né, uma manga doce é muito doce. Sim. Né? Então ele vai ter essa exposição, mas não aquela explosão de doçura que tem um chocolate, um doce, né? Que aí a gente percebe assim que as crianças ficam com mais dificuldade na introdução dos alimentos mais saudáveis. Sim. Ali, menos doces. Né? Eu lembro do meu neto que quando fez 2 anos, no dia do aniversário, a mãe deu açúcar pela primeira vez para ele, né? E ele fez uma festa, é muito bom, doce é bom. Eu fiquei impressionada com aquilo, né? Porque a gente não tinha essa informação antes, entendeu? E como, né, hoje está tudo diferente, tudo mais... informado, né? O mundo está realmente vindo de forma diferente para as pessoas que têm essa informação. Então, aquela criança que nunca viu um doce se surpreendeu com a alegria de comer o doce aos 2 anos de idade. Aí uns dizem, coitadinho, nunca comeu doce antes. Não. Então, hoje eu digo, né, que bom que ele nunca comeu doce antes, né? E que agora está indo moderadamente. Espero que siga assim. É difícil, né? Não é fácil. Eu tenho um menino de 3 que também, até os 2 anos, eu não dei nada de açúcar, né? E continuo não dando, dou muito pouco, do final de semana, e mesmo assim é impressionante, que ele sempre pede. E eles têm, porque o açúcar é tentador, né? Sim, é bom, né? É bom, né? A gente sabe, não dá pra ser hipócrita, né? Não, é bom. Eu gosto, adoro açúcar. Mas a gente tem que segurar, né? Segurar um pouco porque a gente sabe de todos os prejuízos. É um dos piores alimentos que tem, né? É o açúcar. Sim, com certeza. É um veneno, né? Bruna, então tu como doula e terapeuta Ayurveda, qual o recado que tu deixaria para essas mães que estão aí gerando esses novos seres, né, para deixar uma coisa tranquila, para um viver bem para essa nova geração? Eu acho que é muito importante a informação, né, para a gente poder tomar decisões conscientes. Porque quando a gente não tem informação de qualidade a respeito de inúmeros assuntos, tanto do parto quanto da alimentação, né, a gente não vai estar tomando decisão. Né? Sim. Então a gente precisa se informar, porque eu quero uma cesárea porque eu acho mais prático. Ok, mas vamos pensar
né? Vamos ver os índices de problemas que podem acontecer com teu filho, né? As crianças nascidas de cesárea têm mais chance de ter obesidade, têm mais chance de ter problemas de rinites, alergias, né? Falando bem pouquinha coisa, né? Mas tem muita coisa que a gente precisa observar. Então, informação de qualidade. Te informa. Busca por locais que tu possa ter uma informação que tu possa confiar ali. Busque uma doula, né? E, né... Se possível, uma terapeuta Ayurveda. Uma terapeuta Ayurveda também seria legal. Então, Bruna, eu te agradeço a tua presença aqui, que tu continues brilhando com tanta experiência, tão jovem, com tanta experiência boa para passar para a gente, né? Isso é maravilhoso, conversar com pessoas que possam nos ensinar. Eu agradeço, então, a tua presença e a presença de todos que estão nos assistindo agora, né? E deixo aqui o meu adeus e até um próximo encontro com Viva Bem.